Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração, nossa mente, nossa consciência. Temos que ter essa fé que nos permita a salvação eterna. Eu transmito a liturgia da palavra da igreja diariamente nos meus endereços eletrônicos, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Liturgia de 11 de janeiro de 2023, quarta-feira. Vamos à antífona da entrada. Antes, eu quero dizer que a cor litúrgica é verde, já que estamos vivenciando a primeira semana do tempo comum, após a Epifania e o batismo de Jesus. Cor verde. No rito temos o ofício do dia da primeira semana. Agora sim, antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 105, versículos do 1º, 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 8º A. O Senhor se lembra sempre da aliança. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. O Senhor se lembra sempre da aliança. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. O Senhor se lembra sempre da aliança. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. O Senhor se lembra sempre da aliança. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. O Senhor se lembra sempre da aliança. Repitamos! O Senhor se lembra sempre da aliança. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Trecho de João 10, ou 10º, versículo 27. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.
Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão, ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar solitário. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Saiu para um lugar solitário. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Não foi um ato isolado. Era costume de Jesus, conforme Lucas 22, versículo 39, recolher-se à solidão e ali, longe do burburinho da multidão, rezar ao Pai, a Deus Pai. Foi assim antes de iniciar a vida pública. Foi assim na hora de escolher os 12 apóstolos. Foi assim no momento crítico de sua agonia. Mesmo sendo Deus, Jesus Cristo sabe que precisa da oração para resistir ao tentador, para discernir suas escolhas, para reunir forças e se entregar à morte. Tendo assumido na carne a nossa humana fragilidade, o Filho do Homem busca conforto no Deus Pai. Nós talvez não. É que somos muito sabidos, né? Já temos a resposta para tudo. Tem muita gente autossuficiente. Após alguns séculos de iluminismo, nós nos consideramos muito experientes, podemos antecipar os acontecimentos, exceto, talvez, a chuva e os terremotos. E como preferimos ser autônomos, traçando nosso próprio roteiro, não precisamos pedir palpites a ninguém. Em suma, nós nos viramos sozinhos. Claro que é ironia isso. Nosso comportamento chega a ser risível. Ignorando o barro de que fomos amassados, arrotamos prosopopeias e nos lançamos a empreitadas absolutamente loucas, sem sequer um momento de silêncio na presença de Deus, a invocar as luzes do Espírito Santo. Esta insensatez inclui pais e educadores, pastores e autoridades da igreja, que assumem projetos inspirados pela vaidade, pela ambição, pela busca do aplauso e da fama, sem antes verificarem, dentro dos limites possíveis de nossa frágil humanidade, qual é a vontade de Deus para cada situação. Os santos não são assim. Quem lê a vida de homens e mulheres de Deus, como Dom Bosco, Madre Teresa de Calcutá, espanta-se ao descobrir suas noites de vigília, seus tempos de oração diante do Santíssimo Sacramento. Em nossos dias, o saudoso Papa João Paulo II iniciava sua jornada por 4 horas inteiras de oração na sua capela particular, às vezes prostrado no chão frio. Fica difícil distinguir se somos muito orgulhosos ou pouco inteligentes. Como entender
nossa atitude de apostar tudo na ação e pouco investir na oração. Do fundo do Evangelho, a voz de Jesus Cristo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26, versículo 41. Ele conhece nossa fraqueza e sabe que dependemos de tudo, dependemos em tudo da graça de Deus. Pena que precise se lamentar. Não tivestes forças para vigiar uma hora comigo. Mateus 26, versículo 40. Como está a nossa vida de oração? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Minha alma espera pelo Senhor, mais que os vigias pela manhã. Salmo 130, versículo 6. Parabéns, Antônio Carlos Santini, por essa belíssima reflexão. O e-mail santini@novalianca.com.br. Extraordinária, bastante convincente e penetrante esta meditação. Vamos agora aos santos do dia. Eu pesquisei no site do Vaticano. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Santo Higino, Papa. Segundo uma antiga tradição, Santo Higino, vale dizer, é comemorado no dia 11 de janeiro, hein? Só para retificar. Ou melhor, ratificar, confirmar. Santo Higino, Papa. Segundo uma antiga tradição, Higino era um filósofo de origens atenienses. Foi eleito Papa em 138 e teria sido martirizado durante a perseguição do imperador romano Antonino Pio. Combateu com base nos evangelhos a heresia agnóstica, que pregava uma dupla religiosidade para simples e eruditos. Dupla religiosidade para simples e eruditos. É a heresia agnóstica. Outro santo, São Pedro de Cesareia, mártir. Pedro preferiu ser queimado vivo ao invés de negar a sua fé cristã. O jovem encontrava-se em Cesareia, na Palestina, no período da perseguição do imperador Maximino, que não teve pena da sua tenra idade. Abselamo, ou Bálsamo, como era chamado, foi martirizado no século III. Outros santos, São Paulino de Aquileia, bispo. Paulino, teólogo e músico, era natural de Cividale, atual Friuli. Era um dos 7 sábios de Carlos Magno. O próprio Carlos Magno havia escolhido esses sábios para unificar a Europa. Em 787 foi bispo de Aquileia e se dedicou à reforma da igreja. Como evangelizador da Eslovênia, participou dos concílios até a sua morte, em 802. 3 santos do dia 11 de janeiro. Santo Higino, São Pedro de Cesareia e São Paulino de Aquileia. Rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os protestantes. Vem do dialeto de Jesus, o aramaico, e significa vinde Senhor Jesus. Um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final, a oportunidade de ganharmos a vida eterna, o novo Éden, o novo paraíso. É nessa passagem peregrina aqui pela terra, efêmera. É aqui que nós devemos nos reconciliar com Deus. Depois não adianta mais nada. Depois que nos tornarmos pó, vermes, nada mais adiantará. Então vamos aproveitar que estamos aqui, neste mundo perecível,
onde temos prazo de validade, e pedir perdão a Deus. Perdão, Senhor meu Deus, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.